partir de agora, a Transamérica conecta música e informação. Prepare-se para participar e opinar. Está no ar, 2 em 1 Transamérica. Oi, gente! Bom dia, Brasil! Velho de guerra! Bom dia pra você ligado na rede Transamérica. Já estamos a postos alegres, felizes, saltitantes, porque graças a Deus! O velho de guerra foi pra mim. Chegou a sexta-feira. Ô, como eu esperei por você. Tem gente que fala, nossa, nem vi essa semana passar. Porque você não fez nada, então, da vida. Porque eu resolvi muita coisa, fiz muita coisa, vivi cada segundo dessa semana. Há controvérsias. Tem gente que fala que o tempo não passa quando você não faz nada. E quando você fez muita coisa, a coisa vai rápido. Mas eu percebi tudo. Como eu assim? fiz cada coisa focada, então. Ai. Nada, tem gente que não faz nada, passou rápido. Tá, velha de guerra, então vamos. Nada, esse aí do casulo. Hoje é dia 2 de junho de 2017, dia da peraí, gente discutir no 2 em 1 Transamérica os seguintes assuntos. Pessoas que perdoam com facilidade são aquelas que mais se protegem do estresse a longo prazo. Hã? Calma, gente, depois a gente discute. Assumir o erro é o primeiro passo para ser perdoado em um relacionamento. Viu? Você nunca assume. É verdade. Vamos saber aqui os questionamentos que as pessoas devem fazer antes de perdoar uma traição. Evitar falar sobre o assunto após o pedido de desculpas é a maneira mais eficaz para perdoar. Ah, tá. Então, tem a velha história, né? É Você difícil. perdoa da boca para fora. É, então, é difícil, Já falei 1000 vezes né? nesse programa, tem que perdoar no coração. É muito Porque aí você difícil. esquece. Caso contrário, você não vai esquecer. Aquele assunto vai estar sempre voltando à tona. Sempre que você olha pra fuça da pessoa... Você lembra? Lembra. Eu lembro. Você consegue? Eu acho que eu não consigo perdoar então, Gislaine. Não? É, você consegue? Algumas coisas. Sempre que eu lembro. Algumas coisas eu perdoo. Eu posso não ligar mais, mas eu lembro. E quando você perdoa, mas não esquece, é porque você não perdoou? Então, tá, olha que confusão isso. É muito complicado esse assunto. Então, mas pra mim, pessoa física, Gislaine P. Martins, Ah. quando eu perdoo e esqueço, é porque eu perdoei de verdade. Se eu falo que eu perdoei, eu olho pra cara da pessoa e fico lembrando da pisada na bola, eu falo, eu perdoei da boca pra fora. Não acredito que você consegue fazer. Você olhar pra cara, alguém que fez alguma coisa ruim pra você, você olha e você não lembra do fato? Não, se eu me perdoei, eu esqueço. É Tiro da mesmo? mente, de verdade, Então, verdade mesmo. se perdoar for isso Mas são aí. poucos, viu, gente, que eu faço isso. Bem poucos. Se perdoar for isso aí de não lembrar o fato, eu acho que eu não consigo, então. Perdão, Sam, Sou é uma rancoroso. das maiores formas de generosidade que existe, entendeu? Entretanto, perdoar alguém que nos feriu não é fácil, não. Viu? Tem alguns fatos e atitudes que parecem imperdoáveis. Exemplos, traição amorosa, É, né? traição de amigo, Dói. de parente. É feio. Abandono de pai ou mãe. Pai ou mãe eu coloco em outra categoria, gente. Qual é a categoria? A categoria que a gente sempre vai ter que relevar. Então, mas isso a pessoa não vai esquecer nunca. Não Meu pai me interessa. abandonou. Não, tipo assim, seu pai só te abandonou, teve um motivo, não teve? Vai lá entender o motivo primeiro, antes de julgar e ficar com ódio mortal pro resto da vida. Será? Ah, sim. Aí, nesse caso, eu acho. Alguém que te deve uma grana, essa coisa, os direitos humanos que me perdoem. Alguém Mas que- esse povo que mata, que estupra criança, que, não. isso aí não tem perdão, não, Não, gente. não, Desculpa, não. pra mim não tem. É minha opinião. Pessoas que falam de você pelas costas. Tô nem aí, pode falar, meu corpo é fechado, igual do fuzil. Bate e volta, entendeu? Que Chefe mais? que comete assédio moral, denuncia? Denuncia. Você vai ficar sofrendo assédio moral por quê? Olha que caceta, quanto exemplo, hein? Agressão física. Também não tem, pra mim não tem perdão, não. Agora, sou eu uma pessoa gelada, coração de pedra? A gente tem que perdoar tudo nessa vida? Você falou que você perdoa, que você esquece, eu sou pior que você. Tô Então. falando tudo. Então vai aí. Você que tá ouvindo a Transamérica Os agora. caras aí que pisaram na bola vão morrer de me ligar. Não vou falar com vocês. Coloca a mão na testa. Faça um exercício de consciência e responda pra gente o que você não consegue perdoar. E por que você não consegue, hein? Porque eu tô dançando Despacito. Transamérica House em Now or Never, aqui no 2 em 1. Tem música, tem notícia, tem alegria de sexta-feira de graça aqui pra vocês. A gente sabe que todo mundo acorda mais felizinho na sexta, por pior que seja o dia, né? Tipo, mas não, Gislaine, tem um monte de coisa pra fazer, tem um monte de relatório pra entregar, tem que ir pra escola, tem prova, tem não sei o quê. Mas é sexta-feira, gente, dá um alívio aí. Dá um alívio pro mundo. Ah, como eu vou dormir esse fim de semana. Ei, beleza. Promoção do Dia dos Namorados tá rolando lá no nosso site, tá o maior sucesso, porque tem presente pra ele e presente para ela. Dia
o que tem de presente? Não vou falar, vá lá e veja. Assim você já aproveita e participa, entendeu? Então pode ser hoje, pode ser amanhã, hora que você tiver um tempo aí navegando na web. Acesse o nosso site, radiotransamerica.com.br, ou então vá até o nosso Facebook. Ontem eu vi que as pessoas falam Facebook. Facebook? Quem são essas pessoas que falam Facebook? As pessoas do Facebook. Ah, é? Facebook. Então tá. Facebook. Então Transamérica Pop, tá? Presentes para ele e para ela no dia macabro dos namorados. Dia macabro. Mais notícias aqui, Giovanni. Ó, a gente tá perguntando hoje o que a galera não consegue perdoar. E por que não consegue perdoar, né? E aí é comprovado cientificamente os benefícios que o perdão traz para a vida das pessoas, para quem consegue, né? Fala aí. Por exemplo, quem possui a habilidade de perdoar facilmente pode se proteger do estresse ao longo prazo. Quem não perdoa é estressado. Lógico, fica com aquela mágoa no coração. O perdão tende a deixar as pessoas menos nervosas e melhora a saúde em todos os sentidos, desde a qualidade do sono até a fadiga. Então eu perdoo. Eu durmo pra caceta. Além disso, foi comprovado que perdoar o parceiro... Ele não sabe o que ele quer, o indeciso do programa hoje. Eu não sei, eu falei, a gente tava conversando aqui, que é difícil esse conceito do que é perdoar, que as pessoas acham que perdoaram e não perdoaram, né? Aí foi comprovado que perdoar o parceiro após uma traição pode ser a chave pra salvar ou até mesmo fortalecer o relacionamento. Olha que bonito. Pra cima de mim, não. Teoria, né? Não vem com essa. Então, algumas perguntas a serem feitas para o parceiro e outras a serem feitas para si mesmo antes de perdoar. O primeiro questionamento a fazer para o par é o que levou aquela pessoa a trair. Por que você me traiu? Porque a outra tinha uma bunda maior. Porque traição representa sinal de que algo no relacionamento não vai bem. Tá de uma bunda, bebê. Vai fazer o quê? Bunda cai, filho. É coisa de momento. Essa massa aí toda vai embora. Mas no momento tava durinho. Outra questão é o parceiro. Outra questão pro parceiro é o que a pessoa considera como fidelidade. Já que muitas vezes há uma diferença muito grande entre o que um espera e o que o outro está disposto a entregar, causando insegurança de um dos lados. Né? Uma pergunta que deve ser feita para si mesmo, no entanto, é o verdadeiro significado do perdão. Viu? Para saber o quanto se está disposto a deixar o assunto lá, na caixinha do passado. Morreu, tá enterrado, esqueceu, perdoou, esqueceu. Não vai fazer diferença. Mas mais, isso é muito difícil. Eu acho que chegar a uma resposta conclusiva, sim, é muito difícil. E eu acho que a gente vai muito no calor da emoção. Por exemplo, Gislaine. Eu olho pra você, eu tô apaixonada por você. Já esqueci, amor. Daqui a pouco você faz uma ada de novo. Chegou em casa fora do horário. Aí eu já vou buscar aquele problema lá de trás. Então, é isso que eu ia falar. Quer dizer, então tá resolvido. Não é perdão, então. Não é? Não é, né? Pra mim não é. Ó, Silvana Santana tá aqui no nosso Facebook, na nossa live. SS. E ela fala, Gislaine, eu queria saber se você tem alguma coisa com o Sam, porque se for, me perdoa as cantadas que eu passo nele diariamente. Sua piriguete. Que isso, Gislaine? Você deveria ler a respeito, pesquise antes de ficar cantando Silvana o Santana, homem da próxima. Pode que eu não sou dessa próxima não, viu, Silvana? Não, Gislaine. Tá comprado, pago e não teve propina, não. Foi tá direto. achando que eu sou um produto. Foi, dei nota quente. Cláudia Michelon de São Paulo. É sexta-feira! Seria muito bom se pudéssemos perdoar e esquecer. Porém, é difícil perdoar quem nos deve dinheiro e não paga, né? E o pior é ver a pessoa gastar e não tá nem aí pra pagar o que te deve. Aí eu concordo, Cláudia. Dessas pessoas, tô ficando longe. E quando deve... Não, e quando deve, ainda tem a cara de pau de pedir mais dinheiro emprestado. Eu já sou direta. Digo que não irei emprestar porque não pagou o que tá devendo. Vai, bebê, eu vou emprestar. Tô te devendo, vou pedir um dinheiro. Ô, Cláudia, me empresta mais. Você tem uns 300 aí pro fim de semana? Vai me emprestar? Te pago semana que vem. Junto com aquele outro lá? Que outro? Você não tá me devendo já, Gislaine? É assim, né? Hoje eu tô gostoso. Depois da Silvana Santana me cantando, tenho aqui agora de Boa Vista, Roraima, o Matheus Souza de Alencar, que falou, Sam, seu delícia, manda um beijo pra galera da Rondo Brás aqui em Boa Vista. Um beijo, Matheus Delícia. Passou perfume hoje? Passou mel aí? Tá com inveja. Foi o açúcar que a dona Caneco passou? Com inveja. A mãe passou açúcar nele. O que eu não consigo perdoar muitas coisas. Como boa canceriana, perdoar é difícil. Uma delas, casei e não tive um companheiro quando tivemos nossa primeira filha há 13 anos. E depois de muitos anos, nosso casamento acabou. Super entendo. Hoje ele tem outro e é outro. Então não tenho nada a ver com a sexualidade dele. Porém, ele poderia ter resolvido isso antes, né? Bem antes. Pra ela, perdoar é esquecer, não se identificou aqui. Aí ela não vai...
difícil, né? A Mari Mendes fala que é traída todo final de semana pelo amigo, ela perdoa e todo fim de semana que ele sai pra beber e não chama ela, que é uma tremenda traição, diz a Mari Mendes. A Lu Arruda tá dando uma lição aqui, ó. Perdoar não é esquecer, isso se chama amnésia. Perdoar é poder viver em paz consigo. Boa, Lu Arruda. Até porque alimentar ódio e rancor é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra, entendeu? Eu tenho uma dificuldade FDP de perdoar duas pessoas específicas. Inclusive, acho que vou levar essa mágoa pro caixão. É mesmo? Não dá mesmo, não dá. Ela falou que não dá pra perdoar. Ixi. Beijos, ótima sexta. Adoro vocês. Lu, obrigada, viu? Pela participação. Mais uma reflexão sábia que Eu acho Eduardo que tem Gonçalves. coisa que a gente não consegue, não. Eduardo Gonçalves falou assim: o perdão deve ser um exercício diário porque a mágoa só faz mal ao magoado. É verdade. Né? É aquela coisa ruim. Ponto, Eduardo Gonçalves. Bom dia, amigos. Sobre o tema de hoje, o que eu não consigo perdoar, falsidade de amigos e familiares. Eu sou sincero com todos ao meu redor, ou seja, no trabalho, na família, eu não consigo viver na falsidade. O Neto da Zona Oeste de São Paulo. Gi, Sam, parece com meu filho. Gi, o Sam parece com meu filho. Todos os dias de manhã pra ir pra escola, fica chato. Que bituca, vai tentar você como que antes. Eu pensei que era porque ele é bonito. Seu chatinho. Neto, a gente sofre, hein? Transamérica Raimundos, a mais pedida, carro-chefe do CD acústico dos meninos, que tá sensacional. A mais pedida chama essa aí, tá bom, gente? 13 de julho, dia mundial do rock. É dia 14, dia 12? Não lembro mais. Só sei que em julho eles vêm pra fazer o estúdio ao vivo Transamérica. Nossa, confusão você fez, gente. É que eu lembro. É que é do dia mundial do rock, mas não é no dia, porque no dia eles têm show. Então, ou é dia 12, ou é dia 14. Tá. Acho que é dia 12. Tá, o dia mundial do rock. Enfim, é dia 13. aguarda aí que a gente vai comunicar para você. Curtir no estúdio ao vivo Transamérica, vai ser histórico, hein, Eba. gente? Porque eles não voltam aqui há muito tempo para tocar no estúdio ao vivo. Eba. E vai ser apresentando esse CD acústico que tá sensacional. Raiunas. Vai por aqui, vai rolando 2 em 1, conectando música e informação pra você, nossa manhã de sexta-feira. Eu vou tirar esse sexta-feira. computador da sua frente. É que eu tô Vai ficar de castigo. stalkeando as ouvintes bonitas. Então, não vai mais ficar com mas faz parte do meu trabalho, não tá reclama fazendo não. direito, Não reclama stalkear não é sua função. É você ficar aí captando Agora as você tá me respostas. atrapalhando que eu quero ler a notícia, você tá interrompendo aqui. Vai logo. A melhor maneira de ser perdoado é assumir o próprio erro, tá, Gislane? E mostrar a real intenção de mudar. Apesar disso, o importante é só se comprometer a mudar caso tenha realmente se arrependido, porque se não cumprir essa promessa, aí vai causar perda da confiança do parceiro. E além disso, é preciso demonstrar com ações que aquela traição foi um ato isolado, né? Que você tem boas intenções e que não se trata de descaso muito bonito, ou mas falta não de me carinho convence. com o parceiro. Aí você não sabe perdoar. Não me convence, não. O que fortalece a relação depois de uma mágoa, Gislaine, é mostrar que obter o perdão do parceiro é realmente importante, que não se mede esforços para isso. Tá bom. Apesar de parecer difícil, existem pelo menos 3 dicas para perdoar depois de uma mágoa. Vamos lá! Vai. De acordo com o psicólogo Arthur Scarpato, a principal delas é evitar falar ou debater o assunto logo após o pedido de desculpas. Desculpa, gente. não se fala mais nisso. Desculpa, não vou mais stalkear. O psicólogo Me perdoa. recomenda ainda dar espaço para outra pessoa falar tudo aquilo que pensa e também o que sente. Eu vou stalkear sim. Acho que você é um vagabundo. Vai, por último, vai a Você outra. ganha um baita salário para ficar aqui Vai, postando no Facebook. vai de pra ouvinte. próxima, vai pra próxima. Por último, um bom exercício para perdoar depois de uma mágoa é escrever os seus sentimentos em uma folha de papel. Hoje à noite, quando você chegar debaixo do seu travesseiro, vai ter uma cartinha. Sei. Já que isso tende a fazer com que a pessoa se sinta mais segura na hora da conversa. Não vou nem conversar, vou pôr a cartinha lá. Tá bom? Você acha que eu vou ler se estiver lá, debaixo do travesseiro? sim. Tá, eu deitei na cama, já era. Olha lá, tá vendo? As duas partes precisam estar interessadas em resolver o problema e em perdoar, porque só um lado não funciona. Atenção pros prêmios de hoje. Camiseta 2 em 1, boné e necessaire, tudo com a marca Transamérica, mais adesivos do programa também. Então vai lá no Face ou no WhatsApp, responda pra gente o que você não consegue perdoar e por quê. Aí você deu as dicas aí do psicólogo, daqui a pouquinho teremos uma convidada cheia de dicas. Que passou por um momento de perdão importante durante a vida. E aí ela escreveu o livro Perdão, a Revolução que Falta. É a Heloísa Capelas, daqui a pouco aqui no 2 em 1. E pra muita gente essa frase vale muito, né? O ato de inteligência que vai curar a sua vida. Muita gente é infeliz a vida inteira porque não perdoa alguma coisa que poderia perdoar.
vamos se curar, gente. Mas só quem tá na situação que sabe, na verdade. Ô, Léo Gonçalves de São Paulo, meu fechamento é você. Ele fala assim, ó, a maioria das pessoas fala da boca pra fora que perdoa, mas no fundo, bem lá no fundinho, não perdoa não. Traição é muito complicado de perdoar, escreveu o Léo. Eu concordo com ele. Flávio Loureiro, ele fala assim que ele também acha, é difícil perdoar, hein? Isso aí não é fácil não, eu não consigo perdoar quem faz mal a crianças, não perdoa assassinos, bandidos. Gente que pisa na bola com a gente. E talvez não perdoe vocês dois. Por quê? Se vocês não mandarem os parabéns, porque é meu aniversário hoje. Parabéns, Flávio Loureiro, parabéns. Lindo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nossa, agora ele cantando mal desse jeito, ele não vai perdoar, Gislaine. Márcio de Araxá, ele acha que não dá pra perdoar nada que você olhe pra pessoa e lembre do problema, entendeu? A Graziela de Brasília falou assim, gente, eu não guardo nem dinheiro com quem dirá rancor. Perdoa mesmo. Ela fala assim, que ela já leu, né, que quem guarda raiva, quem guarda rancor, isso se materializa e vira doença. Vira doença. Isso aí, Gra. Edmar do Rio de Janeiro, acredito que eu não tenho uma coisa que eu não possa perdoar. Eu já tomei tanta porrada nessa vida que eu relevei. Sou falho e também erro. E já fui perdoado várias vezes. Olha que mente limpa, né? É verdade isso. Gosto de você. A gente sempre falha. Thalita Helena do Rio. Gio, ontem eu pedi pra você, foi para o povo do trabalho que você ficou na dúvida. Como se pronuncia? Se fala hemorrio. Hemorrio é isso? Hemorrio? Se escreve hemório. Eu trabalho em um hospital de hematologia no Hemocentro do Rio de Janeiro. Hemorrio. Ó, gente, rolando o Junho Vermelho, né? Exatamente. Chamando a atenção aí pra doação de sangue. Então, você que tem condições, doe sangue, está fazendo uma boa ação. Não espera você precisar, ó, né? Tô lá no hospital precisando, deveria ter doado uma vez. Vai lá e doa, ajuda. Somos referência aqui no Rio de Janeiro de doença de sangue e doação de sangue. Aproveita, vem doar, pois eu sei que você é mulher de fibra. Aproveita, traz esse japonês que tem cara de frouxo. Thalita, a gente doa aqui em São Paulo. Mais fácil, né, filha? Mas a galera do Rio, então, procure o Hemorrio pra doar sangue neste Junho Vermelho. Ó, o Denner Lopes de Planaltina. Quem doar, gente? O quê? Será que eu posso falar isso? Não, Gislaine, não fala. Quando você fala isso, não. Você tá louca? Não posso falar, tá bom? Lógico que não. Não vou falar mais. Ó, Denner Lopes de Eu ia dar, gente, porque a Transamérica é rica. A Transamérica tá bombada de prêmio. Aí, com a amplitude que tem a nossa audiência, quero ver onde você vai produzir tanto prêmio, assim, da ó. camiseta, da caixinha, da Shakira. Não, Gislaine, não. Calma. Ela não falou nada, hein, gente? Chato. Ó, Denner Lopes de Planaltina, Brasília. Eu falei, mas não concluí. Ele falou assim, o Denner, que ele não consegue. Aí ele falou assim: primeira vez que eu participo, hein? Escuto sempre vocês. Tá perdendo a virgindade, Denner Lopes. Eu não consigo perdoar quem coloca uva passa no arroz. Jura? Eu gosto. Ele fala que é ruim. Eu não consigo perdoar quem coloca cebola na salada de alface. É mesmo? Meleca? Não gosto, não. Luciano Latuca, da Vila Penha. Falta de lealdade, isso eu não consigo perdoar. Quando você é útil, legal, né? Mas depois também, tchau. Agora, né? Tipo Joesley, agora é bandido, agora é mentiroso, agora é não sei quem. Enquanto tava liberando as propinas lá, tudo amigão, né? 10 horas da noite, preciso falar com você. Claro, vem aqui, querido. Eu não tinha ideia do caráter desse rapaz. Um vagabundo. Esse povo é muito cara de pau mesmo. Ai. Isso também não dá pra perdoar. Essa a gente não perdoa. Não dá, e a gente não é trouxa. Transamérica é você, seu Pedro Tomé, aqui na programação. Letra boa, né, gente? Bonito, poesia. Romântico para uma sexta-feira. Aí, Paulo Vitor, só você colocar essa para as meninas ouvirem, elas vão se apaixonar. Agora tá com smartphone, música bonita. Eita, Brasil. Semana. 2 em 1 tá ao vivo, via satélite para todo o Brasil, no canal de áudio 410 da Sky. Dá para ouvir a gente também no site radiotransamerica.com.br ou no smartphone. Ó, de prêmios pra você que participa hoje pelo WhatsApp ou pelo Face, temos camiseta 2 em 1, boné, necessaire, tudo com a marca Transamérica. Então responda o que você não consegue perdoar e por que você não consegue. Agora, se você não consegue, mas quer, faça a sua pergunta, porque a partir de agora
Quem ajuda a gente com esse assunto perdão é a autora do livro Perdão, a Revolução que Falta. Heloísa Capelas, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Doisinho Transamérica. Bom dia, Ricardo, obrigada pelo convite. Bom dia, Heloísa. Obrigada. Vamos falar de perdão nessa sexta-feira, nesse mundo tão cheio de coisa horrível que a gente tá vendo por aí, né? E aí a gente entrou numa discussão aqui do que é realmente, definitivamente você perdoar uma situação, perdoar uma pessoa. É poder se libertar dela, se libertar de toda a mágoa, de ressentimento, de qualquer tipo de sentimento negativo em relação àquela pessoa que te machucou. É aquela coisa que quando você fala perdoei, aí você começa a olhar pra pessoa, você nem lembra mais daquilo, você esquece. Não esquece, mas porque assim, o perdão não é esquecimento, né? Esquecer é uma função neurológica. O perdão é uma questão inteligente. Então você pode perdoar, mas não esquecer. Não é pra esquecer, né? Na realidade você lembra, conta os fatos, só que você conta como se fosse uma terceira pessoa, como se você tivesse lido um livro. Entendi. Sabe quando você conta uma história e diz, nossa, eu fiquei tão comovida com o livro que eu li, eu contei uma história foi tão comovente, etc, mas eu não choro porque eu contei a história do personagem, eu não tô aqui sofrendo por conta do personagem, eu só tô contando uma história. Na verdade, isso é o perdão. Aquilo já não te faz mal. Não faz mais. Entendi. Porque na realidade, nosso cérebro, ele não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. E toda vez que você conta, lembrando, com dor, com ressentimento, o cérebro pensa que está acontecendo hoje. E aí ele provoca toda a dor daquela situação de novo. E aí te provoca toda a raiva. Quando você perdoa, você conta aquela história e não tem mais o reviver das emoções que a história te causou. Quando a pessoa fala que perdoou, mas evita o outro, o perdoado. Isso aí não é um falso perdão. É que na realidade, não é verdade, porque assim, o perdão é meu, é um ato, uma atitude minha, que é pessoal e intransferível. E eu posso escolher não conviver mais com aquela pessoa. O perdão não tem nada a ver com reconciliação, porque a reconciliação depende do outro. E se o outro tem valores, tem comportamentos dos quais eu não gosto, eu o perdoo, mas eu não preciso conviver com ele. Faz sentido. Entendeu? Já me abriu um horizonte aqui. Eu perdoei. Perdoei, nem sabia. A Márcia Brito de Salvador. Perdoar é mais que esquecer, é superar o fato e poder amar como antes. Mas esquecer é preciso, pois senão a ferida não fecha. A mágoa não faz mal apenas a quem sente. Se a mágoa é de uma pessoa querida, a amizade foi desfeita, ambos os lados sofrem com o ocorrido. Um talvez se arrependa de ter feito e o magoado se arrependa de não ter perdoado. Ela entende, tá certa no que ela falou. O Eduardo, ele escreveu aqui o seguinte, né? É fundamental, perdoar é fundamental para a vida de quem foi magoado, porque a mágoa só machuca o traído e não o traidor. Aí continuar junto com a pessoa que traiu já é outra coisa, foi isso que você acabou de falar, né, Luísa? Aí ele fala assim, outra coisa para se discutir. Se traiu uma vez, essa pessoa tem grande potencial de trair novamente, mesmo que perdoado. Você concorda com isso? Não necessariamente, né? Isso já é julgamento nosso e um preconceito, né? Quer dizer, eu já preconceituo, eu já tenho a certeza a priori de que aquela pessoa vai me trair de novo. É um medo. Isso é medo, porque a vida não é possível viver a priori, certo? Esse medo não ocorre porque ela não perdoa de verdade? É por isso que a gente não perdoa, aliás, né? Você não perdoa para não dar ao outro a chance dele fazer de novo. Eduardo. E aí perdoar e acreditar que o outro vai te trair não é perdão. A Jô de Montes Claros, eu não consigo perdoar meu irmão porque eu dei tudo de mim para ajudá-lo. Muita gente passa por essa situação. Sim. E depois ele diz que o irmão fez a caveira dele pra família. Sim. Aí ele diz que adora a gente, tá adorando o programa. Um beijo pra sua amiga Vera, Jô. Por que pra gente é tão difícil perdoar, Heloísa?
Então, porque algumas situações, né? A mágoa nos deixa muito vulnerável, né? Quando você se magoa com alguém, é porque alguém te provocou muita dor. Sim. E aí você fica muito frágil, né? Ele provoca uma fraqueza sua. E a gente nunca mostra a nossa fraqueza, né? Não é isso que a gente quer mostrar pro mundo, Sim. né? Então, eu não perdoo, eu seguro aquela dor para me sentir mais forte do que o meu agressor. Então eu não perdoo, porque se eu perdoar, parece que eu autorizei o outro a me ferir. Entendi. Né? Porque eu me senti vulnerável. Então por isso que no livro eu ensino que o perdão é uma força e não é uma fraqueza. E todo mundo vê dessa forma, tipo assim, eu fico com esse bloqueio. Só quando é que a pessoa tem um start do perdão? Tipo assim, vou relevar porque isso me faz mal. Muita gente escrevendo aqui pra gente, só faz mal pra gente, isso pode virar um câncer, isso pode virar uma doença mais tarde. É verdade. O perdão, ele, como eu disse, ele é pessoal, ele só beneficia quem perdoa. Outro dia me perguntaram assim, mas o fulano, me contaram uma história muito ruim, falou assim, ele não merece perdão. Eu falei, olha, se ele merece ou não, eu não sei. Mas que você merece perdoar, você merece. Porque é pra você que você perdoa, não é pro outro. Talvez o outro se beneficie com o perdão. Talvez não. Mas você se beneficia 100% ao se libertar daquela dor. Porque a dor vai ficar lembrando o tempo todo a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua sensação de incompetência. E o perdão não, o perdão te dá uma liberdade, uma força e um poder extraordinário. Quando você perdoa, você está livre da dor e você pode seguir em frente. Da Bahia, o André Silva, Heloísa, ele fala assim que o perdão, ninguém consegue perdoar de imediato, leva um tempo. É um processo mesmo, ele tem razão. André, então é verdade. É um processo. Tem que amadurecer. Porque você precisa chorar pela mágoa, precisa sentir o luto, porque perdeu uma amizade ou perdeu um casamento. A nossa maior dor é a dor da traição. Então, a mágoa normalmente é quando você se sente injustiçado, você não merecia aquilo, que foi o caso do irmão, né? Você não merecia aquilo foi uma injustiça. Essa é a maior dor que a gente tem. E aí é um processo, você chorar, sentir a dor e depois curá-la. O que nós estamos falando é do ressentimento. Ressentimento é sentir, ressentir, ressentir, e você não larga nunca. Então, tem pessoas que assim, o meu marido me traiu. Puxa, que pena. Há quanto tempo? Há 9 anos. Bom, isso já tem que estar sarado. Mas as pessoas ficam remoendo algumas coisas, né? Por isso ficam doentes. E não se afastam, inclusive, de quem está fazendo mal. E acaba tendo uma parte da vida infeliz, outros uma vida inteira infeliz, Deixa de viver. A vida inteira. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos lembrando de uma dor causada por uma pessoa há 40 anos atrás e que ela não se recuperou ainda. E que não vale a pena, né? Não vale a pena. Transamérica é de La Michaels, aqui no 2 em 1. Tem música, tem notícias, tem a sua participação, valendo o kit Transamérica super bacana, cheio de prêmios personalizados. É só você responder ao tema de hoje. O que você não consegue perdoar e por quê, hein? Junto com a gente, a autora do livro Perdão, a Revolução que Falta. Ela que é uma das maiores especialistas em autoconhecimento e inteligência comportamental do Brasil, Heloísa Capelas. Pode responder no Facebook /Transamérica Pop ou mandar aqui no WhatsApp 11 991 216651. Aí do Face tem uma pergunta pra você de Salvador, Bahia, Heloísa, do Luiz Conceição. Ele falou assim: eu não sei perdoar, qual seria o primeiro passo? Como faço? Primeiro ver qual é a dor que você está segurando, né? E por que você está segurando essa dor. Tem uma dor aí provocada pelo outro e que de alguma forma te dá poder. A gente não perdoa sempre para garantir o nosso poder sobre o outro. Então, qual é a dor que você não quer soltar? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Mas, vou te contar um caso meu. Tem 3 pessoas que eu não perdoo por pisada de bola mesmo. Só que isso não me faz mal, porque, tipo assim, eu tenho caixinhas no meu coração, na minha cabeça. Eu os coloquei na caixinha do não me faz falta.
Não me faz falta. Tipo, então, antes, no começo, eu até ficava assim, pô, que raiva, ajudei essa pessoa, foi bacana, por que pisou na bola, por que fez isso? O mundo não precisa ser assim, as pessoas não precisam... Sofria com ele. Depois, eu falei assim, quer saber? Vou tirar, não vou ficar sofrendo por causa disso, não. E tipo, não perdoei, mas também não me faz falta. Então, isso no consciente é possível, no inconsciente não é. Na realidade, você colocou uma dor debaixo do tapete. E essa dor está te corroendo devagarinho, sem que você saiba. Mas eu não lembro mais disso, assim. Tipo, realmente, agora eu tô até feliz porque, tipo, sabe que eu tô fazendo falta, entendeu? Então. Mas, tipo assim, tipo, boto outras coisas no lugar, entendeu? Meio que, ignoro. É isso mesmo. Aqui, quer dizer, ó. Conscientemente tá tudo bem. Tipo, você consegue não Mas ficar no sofrendo não, o tempo todo por conta disso. A Cláudia Coldeira de Salvador, ela disse que foi traída pelo marido 2 vezes e ela perdoou. Ele a traiu novamente. Hoje ela diz que não consegue mais perdoar. E ela tá sofrendo muito por isso. É difícil mesmo, é uma situação muito difícil. A traição é uma das nossas piores dores, se não for a maior. E ela entregou a confiança dela de novo. É isso que dói mais, eu acho. Viu? E daí pela 3ª vez é muito difícil mesmo. Agora, não existe perdão impossível. Todo perdão é possível, seja qual maldade o outro te fez. Sério, a gente tem que... eu não sei se seria a gente ou não, mas tipo assim, essas pessoas maldosas, estuprador de criança, estuprador no normal mesmo, não precisa ser só de criança, mas essas pessoas que maltratam crianças, maltratam idosos, merecem perdão? Não, tipo, tem perdão pra isso? Eu não sei se elas merecem perdão, mas quem viveu a dor pode perdoá-las. Mas como? Porque, de novo, o perdão é pessoal e intransferível. Mas como? Eu autorizo o outro a ser quem o outro é. A gente não perdoa porque eu quero que o outro seja outra pessoa. E ele não faça aquilo que eu não quero que ele faça. E isso não é possível, não está no nosso controle. O perdão libera as pessoas. Você pode fazer aquilo que você quiser. Eu é que escolho o que é que eu vou sentir. É autorresponsabilidade. Eu não tô misturada com você. Quando eu não te perdoo, eu fico misturada com você a vida inteira. Será? Você controla os meus sentimentos. Porque você não consegue cortar, sei lá, que seja uma linha, um cordão umbilical. Isso, exatamente. Mesmo que seja através do ódio e da mágoa. Você fica ligado à pessoa, é isso. Tudo que você rejeita gruda. Será, Heloísa? Tudo que você rejeita. Não entendo, por essa linha de pensamento até entendo. É uma pena, mas leia meu livro pra você saber que tem um caminho. E todo crime é possível você perdoar. Eu não tô falando que o crime é perdoável. Entendi. Eu não sei se o outro merece perdão, mas você merece se libertar do outro. Por isso é que merece perdoá-lo. Preciso me evoluir. Natália, bastante, por isso que eu disse no livro que o perdão é a revolução que falta. Mas a gente precisa fazer uma revolução mesmo. Com perdão. Aí eu consigo entender mães que perdem seus filhos de formas terríveis e aí estão lá assim, mas são elevadas espiritualmente também. Não são inteligentes. O perdão mas você tem que se apegar em alguma coisa para que te dê força para você se apegue à sua própria vida. A sua própria vida. Porque isso vai te matar. Mágoa, raiva e ressentimento mata. Isso é ciência. Não sou eu que estou falando. A ciência está provando isso. E que as pessoas que vivem de bem, que são positivas, que têm fé na vida, não fé religiosa, que são positivas e que querem mais da vida, são longevas. Então, assim, as estatísticas das pessoas que passaram dos 100 anos, o comportamento mental delas são pessoas que perdoaram, pessoas que deixaram para lá e pessoas extremamente positivas e que se responsabilizaram pela vida delas, pelo bem-estar delas. Sem depender do E aí elas viveram mais tempo do que a média das pessoas. É complicado, mas é possível. Natália Barbosa, do Rio de Janeiro, ela falou assim que uma vez um colega de classe pediu uma ajuda no trabalho de faculdade, né? E aí ela estava sem tempo, enviou o trabalho dele para ele dar uma lida, né? Se basear no trabalho dela. Ele copiou o trabalho dela,
E ela foi acusada pelo professor de plágio. E ela ficou sem nota. E o cara não assumiu. Não assumiu e sumiu do mapa. E depois eles se reencontraram, mas ela falou assim, não tô mais nem aí, porque depois eu me recuperei e tal. Mas se ele vier me pedir trabalho de novo, eu não vou dar. Isso quer dizer que eu não perdoei? Não. Isso quer dizer que você é inteligente. Não é pra dar mesmo. Você... É assim, eu não tô falando de dar a outra face. Eu ainda não tenho essa evolução para fazer isso. Então, alguém te deu na cara, você dá a outra face. Não, eu não tô falando disso. Eu estou falando de se libertar da mágoa, de soltar a dor. Porque isso é problema seu. Se você me maltrata, é problema seu. Se eu fico ressentida e passo anos magoada porque você me maltratou, é problema meu. Aí, Natália. Tá vendo? É um exercício. Bola pra frente. A Verônica de Curitiba, sobre o tema de hoje, eu não consigo perdoar o meu pai. Ele me expulsou de casa quando eu engravidei, aos 20 anos. Fiquei mal a gravidez toda. Depois eu tive depressão pós-parto, que evoluiu para uma depressão que não larga do meu pé. Isso. A gente sempre se vê, minha filha adora o avô, mas eu fico meio longe, porque tem um ressentimento aí, né, Verônica? Sim, é uma situação bem complicada. E se você conseguisse perdoar, você se despedia da depressão também. Ah lá, Verônica. Puxa vida. Tem uma coisa também que eu acho, Heloísa, que é o lance da gente ficar sofrendo por coisa que já passou e que, tipo, não vai mudar. Não. O passado ficou lá atrás. No caso dela, né? Já aconteceu, ele fez. Seria importante eles conversarem, ela falar tudo que tá ali preso, que ela tem vontade de falar, e começar do zero, né? Uma coisa boa pra ela, né? É porque o passado, hoje, ele só é uma ilusão. Ele não existe mais, né? Já foi. Ele só está registrado como está registrado na minha cabeça. Eu registrei de um jeito, ela está registrando de outro e o pai dela registrando de outro, né? Então, é só uma ilusão. A única coisa que existe mesmo, e por isso o nosso cérebro inteligente, ele só reconhece o hoje, o presente. E o passado é uma ilusão. Então, quanto mais magoada ela tá, mais o cérebro dela fica na repetição e não a autoriza a mudança. Ela não vai pra frente, ela tá parada há 20 anos atrás. Ah, Verônica, vive uma nova fase, se livra da depressão. Perdoa. Perdoa, faz o exercício aí, vai. A sua rádio, onde você estiver, 2 em 1, via satélite pra todo o Brasil, hoje perguntando, né, o que você não consegue perdoar e por quê. Engraçado que todo mundo, a maioria tem uma história de falta de perdão na vida, né? Exatamente. Mandar um beijo pro Paulo da Meg Logística, que tá ouvindo hoje. Obrigada pela audiência, viu, Paulo? E aí ele até indicou o filme A Cabana. Você assistiu? Sim, é maravilhoso. Eu indico pra todo mundo. Tem uma boa lição aí nesse filme, uma boa lição. Né? Então, tem gente, tudo a ver o que eu falo no livro. Pra você que tá nessa situação, pra nossa ouvinte lá, que não perdoou o pai, assista A Cabana. Tem um ouvinte aqui que ela contou uma história, só vou ler, ela não deu muito detalhe, mas eu vou ler o que eu acho que vai fazer bem pra ela. A Charlotte, ela falou assim que a mãe, perdoar é muito relativo, ela começa assim, minha mãe, por exemplo, me disse há alguns dias que quando eu fiquei internada por causa de um aborto espontâneo, ela desejou que eu pegasse uma infecção e morresse por lá mesmo. Senhor, nessa doeu em mim. Ela falou assim que não ia chorar uma lágrima porque tem muita mágoa entre nós duas e ela não falou qual é a mágoa. Uma situação assim, falta conversar, falta se distanciar. O que falta pra Charlotte e a mãe dela, Heloísa? Do fundo do coração, nenhuma mãe deseja a morte do filho. Não, do fundo do coração não. Né? Essa mãe devia estar raivosa, muito. Tem uma história aí que a gente não sabe, a gente não sabe a história inteira, né? Ela contou um episódio. Eu não sei o que falta para as duas. Eu sei que individualmente, para cada uma, falta perdão. A mãe precisa perdoar a filha, e é verdade, né? Precisa não, pode. Ninguém precisa nada, né? As pessoas escolhem. Elas escolhem o perdão ou não. Mas a distância entre as duas também seria um caminho? Não, porque sim e não, né? Sempre é uma escolha, mas o perdão não tem nada a ver com distância nem proximidade, né? Porque o perdão é meu. Então elas vão se distanciar, ela pode morar na China e continuar magoada e ressentida com a mãe e tá levando a mãe dentro do coração dela, essa mãe má, né? Então isso não vai resolver, não é o distanciamento que facilita o perdão. Às vezes, como você mesmo diz, uma boa conversa pode ajudar. Que também não necessariamente é o caminho, né? Porque o perdão não depende do outro, né?
O perdão é só seu, é você que escolhe perdoar o outro. Do jeito que o outro é. Cada coisa que acontece nessa vida. Aceitação, né? Aceitação. Carlos Sena, do Rio de Janeiro. Eu consigo perdoar as pessoas, porém eu não consigo esquecer e fico sempre com o pé atrás. Tem várias pessoas que mandaram isso aqui. Perdoei, mas fico com o pé atrás. Perdoei, fica o sinalzinho de alerta. Sim, ali. sim. Então, o perdão, ele é uma liberdade. Se você fica com o pé atrás com a pessoa e só com aquela pessoa, tudo bem. O problema é que o nosso cérebro, ele generaliza. Então, você não fica desconfiado só com aquela pessoa. Como ele generaliza, você desconfia de todas as pessoas. Então, a sua capacidade de entrega num relacionamento, o seu posicionamento com as pessoas, fica muito prejudicado. Porque você só entrega o superficial para todo mundo, por conta dessa nossa capacidade de generalizar. Me fez uma mágoa, eu traumatizo e não confio em mais ninguém. É esse o caminho que o cérebro faz. E com o perdão, não. Com o perdão eu posso me liberar, posso escolher não conviver mais com aquela pessoa, mas eu não estou desconfiada de todas as outras que estão ao meu redor. Entendi. Tem uma outra situação aqui da Karina Tellini, que ela fala assim, quando a pisada na bola é recorrente. Ela fala que não dá pra perdoar. Uma vez ela desculpa, na segunda, mesma coisa, aí ela não perdoa mais. Isso acontece também, né, Heloísa? A pessoa pede perdão e depois faz a mesma coisa. Então, de novo, né, nós vamos voltar para isso. Não é o outro que tem que ser perdoado. Eu é que tenho que perdoar. Você que escolhe, né? O outro, se eu não quero mais confiar nele, o perdão me dá limite. Quando eu perdoo o outro, eu digo, ok, até aqui você pode vir. Mas aí, daqui pra frente você não pode mais. Então você não tem mais poder de me magoar. Mas eu acho que essa convivência já não é sadia. Aí tem que sair claro, fora, patológica, claro, sem dúvida. O ouvinte mandou aqui, Gi, é possível sim perdoar um estuprador. Eu sofri com isso quando era criança e perdoei. Ai, cara. Tô vivendo. Isso mesmo. Inteligente, né? Inteligente. Ô, Heloísa, por que você escolheu escrever um livro sobre perdão? Porque foi o perdão que me salvou na vida, né? Primeiro, eu escrevi o Mapa da Felicidade porque eu me encontrei feliz. E aí eu fui contar qual foi o caminho que eu fiz para ser feliz. E nesse caminho tinha o perdão. E depois que eu terminei o livro, eu falei, nossa, mas eu preciso falar um pouco mais do perdão. Eu preciso contar para as pessoas que é libertador perdoar o outro e se perdoar. Então, a partir dessa ideia, eu escrevi o perdão, porque o perdão é de verdade a revolução que falta. É um jeito completamente diferente de viver. É uma vida muito livre e muito autorresponsável. Nós temos uma mania de sermos vítima dos outros. E o outro é culpado pelo meu sucesso, pelo meu fracasso, pela minha dor ou pela minha alegria. E com o perdão, você é 100% responsável pelo seu bem-estar. 100%. E isso para mim foi maravilhoso. Eu poder olhar para mim e me orgulhar do meu caminho, sabendo que eu pisei na bola muitas vezes. E se eu machuquei as pessoas sem querer e mereço perdão, as pessoas que me magoaram também merecem o meu perdão. E aqui no livro você vai descrevendo todo o processo. Todo o processo. Tem 3 exercícios muito profundos e consecutivos, onde eu ensino. Se você fizer o exercício, eu ensino o perdão. Então espera aí que você vai falar desses exercícios daqui a pouco. 2 em 1 na Transamérica. Transamérica, Nando Reis, inimitável aqui no 2 em 1. Hoje falando sobre o perdão, a Heloísa vai ensinar aí os 3 exercícios para começar uma evolução. Heloísa Capelas, que escreveu o livro Perdão, a Revolução que Falta. Então vamos. Editora Gente, a livraria, vende em todas as livrarias do Brasil, né, Heloísa? Sim, então, em todas as livrarias. Legal. E esses exercícios aí que podem ajudar a evoluir? Não é assim fácil, né? Não tô aqui, não vai dar hoje para exercitar. Mas existe um caminho de autoconhecimento, né? E de descobrir que toda a história da dor começou na nossa infância. E essa dor é registrada neurologicamente enquanto a gente cresce. Porque 30% do nosso cérebro só nasce pronto. Os outros 70% são construídos até mais ou menos 12 anos de idade, que é exatamente a duração da nossa infância.
E tudo que nos aconteceu na infância é registrado como verdade, porque o cérebro está em construção e ele aprende, né? Ele constrói sinapses. A partir daí, a gente vai viver do jeito que a gente sabe que é a vida. E a vida é do jeito que a gente aprendeu na infância. Então, a partir do nosso aprendizado de dor, de abandono, de rejeição, de traição, tudo que a gente aprendeu na infância e viveu com os nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, com aquilo que formou a nossa relação afetiva, porque a criança precisa de afeto para crescer, senão ela não cresce. E uma surra às vezes é afeto, né? Porque é contato com o outro, é preocupação com o outro, é a importância que a criança sente que tem pro outro que bateu nela. Só que é uma deturpação do afeto, né? Mas tudo isso a gente aprende como verdade. E aí, quando a gente vai para a vida adulta e alguém faz alguma coisa parecido com o que a gente viveu na infância, nós voltamos inconscientemente para a dor infantil. E nós queremos vingança. A gente quer, porque na infância a gente jurou que nunca mais ninguém ia nos machucar. E aí, cada vez que alguém ousa nos machucar, nós entramos e subimos na pedra da justiça e dizemos: você nunca mais vai fazer isso. E aí eu seguro aquela dor para me vingar do outro. Então, o exercício é voltar para a infância para ver aonde foi que você aprendeu a primeira dor que causou uma vontade muito grande de se vingar, né? E provavelmente foi com seus pais, né? A gente tem raiva dos pais na infância, né? Embora não possa ter, a gente tem. E embora a gente não pode desejar que os nossos pais sejam diferentes, na nossa infância a gente desejou. E a partir daí, a gente constrói um desejo de como devem ser as pessoas para que elas nunca nos machuquem. Só que as pessoas são as pessoas. E quando elas nos traem, isto é, quando elas mostram o que elas são e não aquilo que a gente gostaria que elas fossem, a gente fica com muita raiva delas. Porque a gente fica com muita dor. Como assim? Nunca mais eu podia ser magoado. Eu já fui. E você ousou me magoar. Então, voltar para a infância e saber que aquilo é um comportamento infantil é o começo do exercício. Depois disso, você precisa acolher essa criança. É só você que pode acolhê-la exatamente como você gostaria que a sua infância tivesse feito com você. Então, é muito respeito por você, é muita gratidão por você ser quem você é, por você ter chegado onde você chegou, e é muito perdão para você e para sua história. E quando você tá limpo disso, aí então você pode olhar o outro e falar: bom, se eu vivi exatamente o que eu vivi, o outro também tem a história de abandono, de rejeição e de dor dele. Então, se eu cometi atos de vingança, se eu fui teimosa, se eu fui vingativa mesmo, né? Se eu tentei magoar o outro, se eu torci para que o outro fosse infeliz, se eu desejei o mal pro outro e sou boa gente, né? Foi só por conta da minha infância. Ora, o outro que fez isso comigo também merece, né? Também está na história de dor dele e também jurou que ninguém mais iria magoá-lo. E aí saiu para atacar, porque a nossa melhor defesa é o ataque. Você já reparou que a gente sempre se põe superior aos outros, né? Para aparecer de bom, de melhor, de mais posudo, demais, de medo de que o outro descubra que eu tenho uma sensação de incapacidade. Ou alguma fragilidade, né? Isso. Aí já vira paredão. Se eu posso, se eu vivi tudo isso sem saber, o outro também. Só que eu tenho sorte, né? Porque no processo de autoconhecimento eu me conheci e o outro ainda não. Talvez não tenha se conhecido e não se conheça até o fim da vida, né? Então, exatamente. Tem muita coisa para você se conhecer, para você aprender no site da Heloísa, no livro da Heloísa. O site é heloisacapelas.com.br. Ela também está nas redes sociais, no Face, no Instagram. Procura aí Heloísa Capela ou Capelas Heloísa, né? Isso. E o livro, o nome do livro da Heloísa Capelas é Perdão, a Revolução que Falta. Obrigada, viu, Heloísa? Eu que agradeço a oportunidade. Uma Obrigada lição a você. de vida aqui pra Heloísa. gente.
Ale, até a próxima. Transamérica Ludmilla! É a sexta-feira cantando pra gente, hein? Cheguei, quase fechando 2 em 1 de hoje. Falamos sobre o perdão, assunto muito importante. Aprendemos coisas com a Heloísa Capelas, né? Tem coisa que eu acho que vai no automático do ser humano e a gente não para pra pensar, mas com o que ela falou, dá pra entender e dá pra ter razão. Óbvio que ela deixou bem claro, é um exercício, não é da noite pro dia. Você precisa saber o que você quer pra você, entendeu? O que você quer nessa vida? Eu quero é ser feliz. Me perdoe, Gisele. Eu te perdoo. Então, não fiz nada, tu me perdoa. Você é vagabundo. Não fiz nada. Ô. Vamos pras últimas aí, vai, dá um giro rapidão tem uma notícia aqui pela que nossa vida política. O Supremo Tribunal Federal começa a debater hoje as ações que pedem um bloqueio do WhatsApp no Brasil, né? As discussões. O Supremo tá trabalhando hoje? Então, as ações que pedem o bloqueio do WhatsApp afirmam que o aplicativo viola os princípios garantidos na Constituição Federal. Mas são tantos violados, gente. Nós vamos mexer com o WhatsApp? Mas acho que, na verdade, né, esses debates vão contar com 23 especialistas, né? Então tem professores, universitários, advogados, integrantes da Polícia Federal, além de executivos do WhatsApp e também do Facebook. Fala direito. Do WhatsApp e também do Facebook. Então, porque o lance, acho que o que vai mais pegar é do lance de não ser mais criptografado, né? Ah, não pode? Eles vão querer derrubar isso? Eu acho que isso vai ser a grande discussão, vai ser de tirar a criptografia. Qual é o número de usuários do WhatsApp? Então, o WhatsApp só no Brasil tem 120 milhões de usuários e temos a população de quase 208 milhões. Então... 120 milhões usam o WhatsApp, caramba. Um beijo, Dayana de Boa Vista, Roraima. Eu vou terminar com ela aqui, ó. Perdoar é sinal de maturidade, sinal de que você quer sim evoluir. Um beijo. Eu acho que a lição que fica é isso mesmo, né? Vamos evoluir, gente. Vamos viver um mundo com mais amor e menos rancor. Nossa, fui bem demais agora, hein? Rapidinhas musicais. Girando pelo mundo musical, tem muitas novidades. Este mês também é conhecido por ser o mês do orgulho LGBT. E a Britney foi uma das escolhidas da Billboard para escrever uma carta à comunidade, né? E ela declarou que são histórias do público LGBT que servem de inspiração para sua carreira. E ainda admitiu a importância desses fãs para o sucesso da música pop. Arrasou, Britney. Lembra que a gente falou aqui sobre um suposto racha no Black Eyed Peas? Então, will.i.am confirmou oficialmente que a Fergie tá fora. Ah, ganhei a aposta, não falei que era tá ela? Fora do Black Eyed Peas. E o will.i.am ainda minimizou, né, a importância da cantora no grupo, porque tratou a artista apenas como uma participação nos últimos álbuns. Ela não era do grupo, só fez uma participação, algumas, né? E por falar em Black Eyed Peas, amanhã eles se apresentam antes da final da Liga dos Campeões da Europa. Ixi! Então vai ter Real Madrid, Juventus e Black Eyed Peas. Vai ser um show, literalmente. Vai Real Madrid. Mais diva agora, hein? Caramba, pra Madonna. Mim, não, a Madonna. Tá. Madonna que tá buscando um espaço na agenda para participar do show da Ariana Grande, que acontece neste domingo em Manchester, com transmissão do canal Multishow a partir das 3 da tarde. A rainha do pop pode estar entre as diversas atrações do evento, né? Que vai ter ainda Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, só está estrelado. E toda a renda desse show vai ser revertida na recuperação e tratamento das vítimas dos familiares daquele atentado do último dia 22. E a boa notícia pro Brasil é que a Ariana Grande confirmou que virá ao Brasil. Ai, que linda! Então que o show seja incrível, né? Com muita paz, muito amor, muita alegria. Belíssima atitude da Ariana. Isso aí. Prêmios de hoje pro Eduardo Imamura, de São Paulo, final do telefone 9469, ganhou camiseta, boné, necessaire, tudo com a marca Transamérica. Já tá lá o nosso resumo da semana no Facebook? Não vi. Ganha uma fortuna e não trabalha direito. Eu tava lendo a notícia aqui do WhatsApp. Alô, saco? Produção, tá ou não tá? Ai. Vai subir daqui a pouco. Então, resumo da semana. Pra você dar risada das nossas caras, nada mais, além disso. E vai ser o último, porque semana que vem não vou fazer. Toda semana a mesma coisa. Então aproveita. O programa em podcast, gente, com a Heloísa Capelas, estará disponível no nosso site daqui a pouquinho também, tá? radiotransamerica.com.br. Um beijo pra vocês, ótimo final de semana, até segunda. Obrigada, meu público. Não me ligue, tchau. Um beijo.